e amigas de Paracatu, vamos receber Ângela Gutierrez. Obrigada. Obrigada. Bem, estamos aqui, eu e Tom Farias, que também somos curadores do FLI Paracatu, dando, na verdade, início às atividades do Festival Literário Internacional de Paracatu, que vai acontecer entre 28 de agosto e 1º de setembro. Sim. Acho que pouca gente nesse mundo da arte e da cultura teria tanta representatividade quanto Ângela Gutierrez para dar essa abertura. Eu conheço a Ângela há muito tempo, digamos assim. E o que eu percebo, o que eu tenho para dizer para vocês nessa abertura de conversa, desse bate-papo que vai acontecer sobre o trabalho dela, sobre o que ela faz, é que não se trata apenas de uma pessoa que restaura peças, que coleciona peças, que desde muito, né, vem de tradição de família, pois o que ela faz vem do pai, Flávio Gutierrez, que também já ensinou, colocou isso no trabalho dela, vem de uma verdade, de uma mentalidade. É mais do que uma restauração, é mais do que a preservação, é mais do que o cuidado, é mais do que o olhar atento ao patrimônio histórico e à arte brasileira em geral, especialmente a arte barroca. É uma mentalidade que a Ângela impôs através da implantação dos seus museus, através do cuidado e da perseverança, né? São tantos e tantos anos trabalhando nesse mundo, integrando, fazendo parte desse mundo da preservação, e que hoje tem um Instituto Cultural Flávio Gutierrez consolidado nesse mundo. Está aqui a Tina e a Ana representando esse trabalho junto à Ângela, mas que vai muito mais além do que vocês verão. Vocês verão hoje um trabalho extraordinário, resultado de dezenas de anos de acompanhamento, cuidado, restauro. Eu não gosto de falar a palavra coleção, né? O colecionamento, essa coisa de guardar as coisas apenas como coleção, é mais do que isso. É integrar de verdade a cultura brasileira e explicar a cultura brasileira, entender a cultura brasileira através do trabalho dela. E eu acompanho há tantos anos que tenho condição de falar isso com muita propriedade com relação à Ângela, que além de tudo é uma pessoa única. Não vejo e não conheço e não conheci nesses 40 anos de trabalho alguém que se dedica como ela, espontaneamente, com toda a força e vigor pessoal, porque ela é restauradora. Ela restaura as coisas, não é só... claro que tem uma equipe de pessoas que colaboram com ela, mas ela também faz esse trabalho. Então, posto isso, eu deposito também o meu melhor agradecimento aqui a Kim Ross, que através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a boa e importante Lei Rouanet, faz com que a gente esteja aqui, faz com que o festival aconteça e faz com que tudo que vocês verão daqui para frente até o dia 1º de setembro se consagre e esteja iniciando também de forma tão simbólica, até do ponto de vista de proteção, porque o que a gente vai ver aqui também é principalmente proteção através desses santos. Viu, Luana? Encaminha, por favor, os meus agradecimentos. Uma palavra também importante aqui para a querida Mariana Leão, que está fazendo essa revolução através do projeto Semente nessa cidade, esse olhar atento que ela tem também à cultura e à história e à cultura brasileira, que vem da família dela também, é claro, uma família de escritores, que eu tenho muito honra de ter conhecido a avó dela. E é isso. Eu queria também agradecer a presença de vocês e passar a palavra para o Tom Farias, que falar uma palestra de 6 horas. Logo depois a gente vai aqui para a abertura do festival. Bom, boa noite a todas e todos. Eu não sei porque ele está diminuindo o tempo das minhas palestras. Né? A gente vai conversar depois a respeito. Mas eu queria destacar, além da volta à cidade, de Paracatu, né, que eu gosto muito de andar nessas ruas, enfim, falar com as pessoas, mas é que nós temos Muros Invisíveis, né, à nossa exposição,
lá na igreja de Lago Santo Antônio, que também foi uma das primeiras atividades do nosso festival, que está na 2ª edição, agora este ano, né? E brilhantar imensamente com essa ideia da exposição, agregada à exposição, a palestra, uma conversa, um bate-papo, ou seja, é uma forma de fazer uma visita guiada, né, pelas ideias. Mas penso que Ângela reúne, viu, Afonso, quando você fala nessa coisa da coleção, né, parece que é uma competição, né, eu tenho mais do que você, mas você não pode saber o que eu tenho, né, fica guardado em gavetas, em armários, tomando poeira, mas quem for visitar essas peças, essa ideia, né? Porque ele tem uma linguagem, você acompanha um ciclo, né? Um tempo. A gente hoje falou bastante sobre isso ali durante uma visita que a gente fez ao salão, mas o quanto tem também de uma cultura, preservação de uma cultura aliada a um patrimônio e aliada a uma história. Ou seja, não são só oratórios, não são só peças que estão ali. Né? Olhando bem, você vai compreender que todo um passado, né? Todo um Brasil está dentro daquelas 2 salas. E Ângela, ela é tão interessante que a forma com que, né, ela cuida, a gente vê o DNA de Ângela ali. O olhar dela está ali. A gente percebe o cuidado para que não só a paixão dela, quer dizer, a paixão dela passa a contagiar as pessoas. Né? Então, a gente sai dali com outro calor, com uma outra visão, com um olhar de que, poxa, eu acho que isso pode ser também melhor preservado. A gente passa a ter esses cuidados quando a gente, de repente, entra numa igreja, entra num museu, de fato. E eu acho que quem fizer isso a partir dessa exposição vai passar também a fazer essa conexão com o que a gente vai ver aqui hoje. Né? Além de tudo, quer dizer, todo um know-how, uma experiência, um acúmulo de informação, de leituras, né? Porque não é só restaurar uma peça, né? Mas que peça eu estou restaurando? Né? Quem são essas figuras que estão aqui? Quem fez essas figuras? Eu estava comentando com ela que é como se a gente visse a pessoa sentada num banquinho, agachada, fazendo ali as pinturas, os entalhes, fazendo as peças, cortando o dedo, sabe? Porque são coisas muito antigas, né? E o quanto isso dialoga a partir do século XVIII em diante. Tem peças ali muito novas, né, do século XX, mas você não percebe, acha que a peça é muito antiga e ela não é. Então, esse é um segredinho que a Ângela deixa ali para matar as pessoas de curiosidade. Mas eu acho que o que é importante é pensar no sincretismo religioso, né, no papel da população negra no Brasil, porque durante o século XVII, sobretudo, XVIII, o trabalho manual era feito por pessoas negras, era indigno fazer trabalho manual no Brasil. Eu estava brincando com Afonso que o beijamão do imperador, que o imperador Dom Pedro II instituiu o beijamão na Quinta da Boa Vista, então as autoridades iam lá, escreviam no livro de beijamão, tem lá, né, o livro do beijamão, mas ninguém podia tocar na mão do imperador, era um beijamão sem tocar na mão, entendeu? Ou seja, ele tinha um anel enorme, né, que todo mundo beijava, devia ser um horror aquilo, né? A gente fica meia hora sem escovar o dente, imagina que naquela época. Então, tinha um anel enorme, onde as pessoas beijavam o anel. Tinha um negócio desse tamanho assim, beijava o anel do imperador, era o tal beijamão, mas não podia segurar na mão, porque era uma ofensa. Mas eu queria só, quer dizer, pontuar isso, o quanto a gente faz uma digressão na história. Sobretudo a história de uma cidade como Paracatu. Né? Quando a gente entra dessa cidade, a gente percebe
tanta conexão com essas imagens que estão ali, com a história de Paracatu. Quer dizer, é como se essas peças não só saíssem das igrejas, mas saíssem dessas casas, né? O quanto impactou a religião a partir da colonização portuguesa, né? Porque a gente vê esse ambiente de imagens também em outros lugares do mundo, onde são 10 territórios onde se fala a língua portuguesa no mundo, né? Mas se a gente vai em Macau, se a gente vai Lisboa nem se fala, né, que é Portugal, mas você vai a Moçambique, por exemplo, se você vai a Angola, são lugares que eu já fui, você percebe a mesma imagem. É como se tivesse uma oficina, uma técnica repassada, né, de geração para geração, né? E isso acontecia mesmo, né, de geração para geração. Eu fico imaginando Aleijadinho, né? O Aleijadinho, eu acho que um dos maiores mestres que nós temos. Eu tive a felicidade de ir a Ouro Preto, e a casa onde o Aleijadinho nasceu, né, do pai dele, hoje é uma casa de propriedade particular, mas a pessoa usou a casa também para contar a história do Aleijadinho e do pai, né? E eles têm uma relíquia, que é um pedaço da madeira da casa. Já foi lá, Ângelo? Um pedaço, eu tenho um pedaço da madeira da casa onde nasceu o Aleijadinho. Mas, assim, o quanto a gente não tem as autorias, digamos assim, das pessoas que fizeram essas peças, mas o quanto a gente pode imaginar que era uma espécie de um Aleijadinho, né, daquele período, né? Então, acho que é muito oportuno não só fazer um festival literário no âmbito que a gente fez aqui, quem esteve presente no ano passado pode perceber isso, mas conectar esse festival literário com a história do país, conectar esse festival literário com as nossas raízes, né? E as nossas raízes são duas, quer dizer, é a raiz da religiosidade, seja de matriz europeia, né, seja de matriz africana, ou seja, católica, né, ou, além de tudo, né, o quanto isso faz com que a gente perceba. Ainda tem 4 horas e meia de papo ainda, tá? 6 horas. Ok. Então, assim, faz com que a gente perceba, né, o país que nós estamos vivendo, o país que o mundo tem quase 2.000 religiões no mundo, né, mas nós temos um foco básico em uma ou outra religião, a gente não descortina as outras religiões. E isso faz com que a gente perceba qual a religião do Brasil, como o Brasil se espelhou até hoje em termos de orientação religiosa, né? E o quanto essas imagens feitas por homens negros espelhavam bastante a religião católica, mas com sincretismo, né? A gente se perceber em alguns detalhes daqueles oratórios, eu tenho falado nas linguagens, né, nos símbolos adinkras, que são uma linguagem, estão se pensando em fazer, inclusive, um dicionário, porque é possível detectar, digamos assim, mensagens através dos adinkras, né? Eu estava falando com a Ângela hoje, né? O quanto, se a gente perceber bem, ali também há uma transmissão de mensagem sobre aqueles oratórios, tanto os pequenos como os grandes, e pelos traçados, pelas linhas. Eu não vou dar aqui spoiler. Eu gosto de spoiler, pode dar para mim à vontade, mas tem gente que não gosta, então eu vou me permitir não fazer isso. Então, o que eu queria dizer, eu acho que sou muito seu fã, seu admirador, o trabalho que você faz. Se a gente tivesse uma particularidade desse trabalho em outras áreas, nós teríamos muito mais coisas preservadas. Isso fala do patrimônio, né? Eu acho que Paracatu tem um patrimônio de casas, enfim, bastante preservado em comparação a outras cidades, sobretudo outras cidades mineiras. Então, assim, isso traz essa vontade, essa emoção, esse espírito de que, preservando isso, a gente está contando a história do Brasil, e contar a história do Brasil é contar também
saber como a gente caminha no futuro, né? Quer dizer, um passado tão representativo, tão arraigado, e aí como é que a gente vai para o futuro? Que olhar que a gente... como a gente caminha para o futuro. Então, acho que isso dá uma base bastante do que a gente quer para o nosso país, né? Essa civilização, dessa tecnologia usada sobre isso. Você estava falando sobre a questão, né? O material usado na confecção, quer dizer, material muito improvisado, né? Que tinta usou sobre isso? Será que eles faziam a própria tinta de plantas, sabe, de árvores como pau-brasil e outros, né? É provável, né? O quanto criaram suas próprias ferramentas para desenvolver esses trabalhos. Então, assim, é uma coisa... Eu, pelo menos, sou muito apaixonado, então, bem suspeito em falar da minha admiração por tudo isso, e te dou os parabéns por essa coleção tão impressionante, tão bonita. Tá bom? Muito obrigado. Bem, agora a Ângela Gutierrez fará uma palestra de 6 horas. Ângela, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu acho que um bom caminho para começar é falar como é que surgiu essa sua paixão por isso, porque a palavra certa para isso que você faz é paixão. Antes de responder sua pergunta, eu vou te pedir licença para cumprimentar as pessoas que estão aqui, que se dignaram a sair de casa e vir aqui ouvir a história dos oratórios afro, além dessas duas autoridades que me cercam aqui. Agradecer às autoridades aqui presentes, o secretário de Cultura que veio também, a Mariana Leão, que, além de tudo, é neta de uma amiga muito querida, de uma outra Ângela, que eu sempre admirei muito, né? As pessoas que estão aqui de um modo geral. E eu queria falar um pouquinho só sobre Paracatu, para dizer da minha alegria de participar do FLI Paracatu, porque, como ele disse, a gente é amigo há muito tempo, é bom não falar quantos anos, porque nós somos jovens, mas assim, esse festival de literatura eu conheço e acompanho desde o primeiro que foi feito, e eu acho muito importante estar aqui fazendo parte desse evento, que é realmente um marco. Não é porque ele é meu amigo, não, porque eu falo de inimigo também. Mas é uma coisa importante. O Instituto Flávio Gutierrez fica muito feliz, eu, Afonso, de ter sido convidado e de estar aqui. Agora eu vou falar da cidade rapidamente, que é o seguinte: eu acho Paracatu uma cidade importantíssima dentro do contexto das cidades históricas antigas de Minas Gerais. Por quê? Eu vou explicar para vocês. É uma cidade onde eu percebo, há muitos e muitos anos, porque eu já vim aqui várias vezes. Só que eu fiquei um período da minha vida entre 12 e 15 anos sem vir aqui, e vim há um mês atrás. A minha experiência com essa Paracatu atual foi maravilhosa, porque a cidade está linda, preservada, um centro histórico. Não era assim quando eu vim a última vez, há 15 anos atrás. Hoje, eu fiquei encantada com Paracatu. É a segunda visita em um mês. É impressionante como vocês cuidam bem dos bens, como é que vocês fazem tudo assim, dentro de critérios que a gente sabe que tem que seguir. Eu trabalhei com o IFAM, trabalho com o IFAM a minha vida toda. Então, assim, por esse lado, parabéns, Paracatu. E, por outro, é uma cidade onde eu sinto que a presença afro é muito forte mesmo. Não é só no número de afrodescendentes que habitam essa terra, não. Isso aqui é terra de quilombo, isso aqui é terra de negros que trabalharam, que arregaçaram as mangas, que pisaram o chão, que deixaram a marca na nossa história. Isso tudo preservado. Vocês têm músicas, vocês têm festas, vocês têm danças. Eu fico tentando saber o que mais que tem por aí, dentro disso que eu estou falando, preservado. Também não é comum. Isso não acontece em qualquer lugar. Por isso, eu achei que essa exposição tinha tudo a ver com essa cidade. E por isso a gente está aqui com os oratórios. Eu já esqueci o que você me perguntou. Tanto que eu falei. Eu queria que você começasse pelo amor, pela paixão. Eu sou muito apaixonada mesmo por isso tudo que vocês vão ver, que é uma pequena parte da minha vida de colecionadora. Eu tive um pai
a sorte de ter tido um pai e uma mãe que amaram também a arte antiga brasileira. Meu pai era um homem apaixonado pelas artes e os ofícios, tanto que eu fiz um museu enorme em Belo Horizonte, doei 1.470 peças, muitas delas vindo dele ou da influência direta dele. Ele era apaixonado por isso tudo. E os oratórios são uma consequência dessa minha paixão pelo passado. Eu aprendi a restaurar novinha, menina, restaurando oratórios. Então, a sensibilidade do meu pai era tão grande que ele saía com a minha mãe naquelas fazendas antigas, casas demolidas e tal, igrejas demolidas e peças ali para serem vendidas. Era banco, era quejeira, era pilão, e a minha mãe decorava a casa, a fazenda e tudo. E ele sempre encontrava um oratório em péssimo estado, porque o oratório foi uma peça que caiu em desuso durante anos. E ele me levava aqui, ele falava, olha aqui, ó, procura aqui, limpa isso aqui, tem um anjinho pintado aqui. Outra hora ele falava, tem uma florzinha nessa porta, olha aí. E eu aprendi a limpar, a cuidar, a tirar a pintura nova. E quando eu errava alguma coisa, ele falava, tem que prestar atenção. Isso eu tinha 14 anos, 15 anos, 13 anos, por aí. E assim eu aprendi a restaurar e virei uma ótima, modéstia à parte, restauradora. Eu restauro muito bem hoje. Tenho uma pequena equipe que trabalha comigo em restauração e eles sabem que eu restauro bem e me respeitam quando eu falar se não dá, eles acham que não dá mesmo. Eu aprendi, sou autodidata completa, mas sou apaixonada por restauração. Hoje a gente restaura igreja, a gente restaura casarão, a gente restaura monumento, enfim, restauração é uma paixão também. Só te interrompendo, porque eu acho importante nesse momento que você está. O que são os oratórios dentro da casa do brasileiro? Era um objeto de fé presente, constante na vida do brasileiro, no século XVII, XVIII, XIX. O nosso bispo de Mariana, Dom Luciano Mendes, muita gente aqui lembra dele, ele falou comigo assim, olha, Ângela, a época que o oratório desapareceu das casas, das residências, das alcovas, como se chamava antigamente, dos quartos, desapareceu porque a televisão chegou. Então, como antigamente ficava-se diante dos oratórios, à noite, depois da ceia, rezava-se, conversava-se, diante do oratório, passou-se a fazer isso diante da televisão. Então, foi uma peça muito importante, presente nas casas, nas residências dos brasileiros, pobres ou ricos. As fazendas eram muito distantes, as estradas não existiam, eram picadas no início, abertas no mato, era difícil o acesso, os padres eram pouquíssimos e a religião católica era predominante. Então, o que acontecia? O oratório funcionava dentro das casas como se fosse uma pequena capela. Se era uma fazenda muito grande, era um oratório que a gente chama de oratório ermida, de porte maior. Ficava na varanda, num lugar assim onde podia se abrir o oratório e diante dele, mesmo sem o padre, celebrava-se os ofícios. A dona da casa rezava, o fazendeiro rezava, se tinha o padre, casava todo mundo, benzia todos os doentes, batizava todas as crianças. O padre ia embora, fechava aquele oratório e ali ficava, esperando uma nova solenidade, entre aspas. Aí. Então, o oratório era presente mesmo, para os ricos e para os pobres. Mas tem também o lado de que o oratório substituía a capela, principalmente porque o negro não podia entrar. Né? É outra história que a gente sabe que em muitas igrejas importantes a entrada para os escravos era vedada, né? Era proibido. Tem histórias lindas que reforçam essa barbaridade. Né? Inclusive, a história mais linda que eu acho que posso contar, não tem nada a ver com oratório, mas tem. A igreja da Bahia, que as negras, até hoje, as baianas lavam Bonfim. A escadaria. Bonfim. A igreja do Senhor do Bonfim. Elas lavaram essa escadaria lá no século XVIII, início do século XVIII, quando a igreja foi inaugurada. Por quê? Porque os maridos, os filhos, os parentes, de modo geral, trabalharam na edificação daquela igreja. E elas, durante essa época, elas levavam comida para eles, levavam água e ajudavam ali os homens negros a trabalhar. Quando a igreja ficou pronta, elas prepararam as águas de cheiro. É o que elas faziam nas casas delas, nas pequenas igrejinhas onde elas podiam entrar. Elas prepararam os jarros
de águas, chamamos águas santas. São as águas de cheiro, as águas com as ervas, e onde elas rezavam e cantavam. E levaram subiram as escadas para entrar na igreja e fazer a última limpeza na igreja com as águas de cheiro. E o bispo falou, não, aqui não. Negros aqui dentro, hoje, não. Sabe o que elas fizeram? Lindamente, corajosamente, lavaram as escadas do lado de fora. Tá bom, o senhor não quer que a gente entre? Deus está em qualquer lugar, nós vamos lavar as escadarias aqui fora. E lavaram e lavam até hoje. Isso tem 300 anos. Então, a história dos negros não poderem entrar nas igrejas era realmente uma coisa que acontecia. Mas... E daí criaram as suas próprias igrejas, né? Santa Efigênia, Rosário. Os santos negros, que eram devoções fortíssimas, são até hoje, né? São Benedito. As histórias dos santos, gente, negros ou não, são lindas. Eu sou bem entendido em história de santo, sou bem entendido. Então, eu posso falar, as histórias dos santos negros são fortíssimas e são lindas. Um dia eu conto, um dia que tiver tempo para isso. Muito bonitas. Agora, a fé do branco e a fé do preto, no Brasil do passado, ela foi clara, a diferença entre uma e outra. Se vocês visitarem o Museu do Oratório em Ouro Preto, Tom, você não conhece, é claro lá. A fé do branco é uma fé rica. Tinha ouro, tinha prata, que não tinha ali, mas vinha, tinha pedras. Tem oratórios até com madrepérola, marfim, pinturas fabulosas. O ouro é uma coisa que imperava na pintura sacra da época. São oratórios ricos. A fé é rica, é poderosa, porque tinha dinheiro. Enquanto isso, a fé do preto é essa fé que está aí. É uma fé que ou era feita, escondida no escuro das senzalas, porque eles tinham necessidade de ter seus objetos de fé. Qual de nós não tem? Seja a religião que for, a gente tem que ter o símbolo. Eles precisavam daquilo. Ou faziam nos escuros das senzalas, ou faziam a céu aberto e sol claro, brilhando, mas sem recurso, sem madeira de lei, sem tintas importadas, polimentos que vinham da Europa, tudo vinha de lá. As ferramentas, também eles criavam, um canivete virava um estilete, uma faquinha perdida lá virava como é que chama para tirar pintura? Esqueci, alguém aí me ajuda. É uma coisa assim. Eles fabricavam os próprios instrumentos, poliam as pontas das pedras para cavar, para entalhar. E era assim, não tinha pintura, não tinha ouro, não tinha nada, mas vocês vão ver ali dentro a força desses objetos de fé criados pelos negros. Quando eu viajo com a coleção de oratórios, nós já saímos 17 vezes do país, a convite do próprio governo, na maioria das vezes, Ministério de Relações Exteriores, para representar o Brasil por aí, onde precisava de levar arte sacra ou qualquer coisa que fosse o caso. 17 vezes. Em todas essas viagens, a gente percebe claramente, a minha equipe que vai comigo, como o olhar do europeu é diferenciado para esses oratórios que estão aqui. Os outros são mais ou menos feitos à imagem e semelhança do barroco que veio para nós. O barroco que chegou de Portugal. Agora, esses aí não. É uma liberdade de criação, Afonso, que os artistas, né, os negros tinham, uma liberdade, porque eles não estavam ali olhando para o padre jesuíta para falar se podia. Ele fazia o que ele queria. Vocês vão ver aí. As imagens deformadas, feias, como a minha neta falou, eu estava explicando isso para minha neta de 9 anos. Ela falou assim, nossa, vovó, mas essa santa é muito feia. Eu falei, ela é feia, mas olha como ela é bonita. Comecei a explicar e a falar, claro que ela não entendeu, mas eu acho que no futuro ela vai lembrar disso que eu falei. Então é isso que está aqui. Mas, Ângela, a gente estava falando um pouco, né, as imagens a partir do final do século XVII, XVIII, sobretudo, né? Que comentando que quanto maior a imagem, mais você precisa expiar suas culpas, né? Seus pecados. Mas, sobretudo, no Brasil, com as pragas, as epidemias que vêm no final do século XVII, XVIII, começam as grandes epidemias, lepra, enfim, várias delas. Eu estava falando que a dengue é do final do século XVIII, né? Está aí até hoje, a dengue nos acompanhando. Mas
os desastres, como o terremoto de Lisboa, de 1957, terremoto de Lisboa. Como isso cresceu nesse período, né? Inclusive o desastre de Lisboa, que destruiu a vida de muitos portugueses que vieram para cá. Estou falando porque... Trazendo as suas crenças. Porque os oratórios representavam um momento de devoção. Quanto mais devoção, quanto mais você rezar, era como se você quisesse espantar, né, qualquer tipo de ocorrência, né? Exatamente. Por isso a importância desse objeto de fé, que depois foi perdendo a importância. E depois, como eu posso dizer assim tranquilamente, tem 25 anos que eu implantei em Ouro Preto, doei a coleção, fizemos o museu. Dali para cá, o oratório até virou uma peça querida, decorativa, uma coisa bonita. Eu tenho oratório na minha casa. Eu não tenho porque eu doei todos, mas eu tinha, minha mãe tinha. Passou a ser uma coisa importante na composição, até decorativa e estética de uma casa. Mas é isso mesmo. Quanto mais você precisa do santo, mais você se aproxima dele, e o símbolo está ali, né? Como a gente tem hoje medalha, a gente tem tanta coisa que a gente usa, escapulário, não sei o quê, é a mesma coisa que persiste entre os necessitados. E qual de nós não é necessitado, né, de alguma graça? Eu queria que você falasse sobre isso, não deixasse passar desse jeito, não. Como é que faz um museu? Eu conheço centenas de museus pelo mundo afora. A Ângela, gente, doa todas as peças do museu para o IPHAN. Quando ela faz o museu, ela deixa de ser proprietária dessas peças. Eu acho importante você falar isso. Eu acho que existe um momento na vida do colecionador, seja ele colecionador do que for, se é uma coleção que tem alguma importância, existe um momento em que ele entende que a coleção é mais forte do que ele. A gente não veio aqui, pelo menos eu entendo assim, a gente não veio aqui para colecionar, estudar, pesquisar, selecionar, sofrer por causa daquilo, perseguir durante anos, às vezes, uma peça só, reunir um conjunto para ficar com aquilo, morrer com aquilo nas costas. Eu acho que chega um momento que é o momento da consciência. Então, você pensa, olha, a coleção é mais forte do que a colecionadora, está na hora de entregar. Entregar para o público, entregar para as pessoas que quiserem também participar disso aqui. Não adianta você fazer um museu, implantar um museu, se a coleção é sua. É um comodato que eu fiz. Não funciona, isso na minha opinião. Se você quer fazer, doe. Vai no cartório, livro de cartório, página numerada, em cada página uma foto, uma descrição, e você entregou aquilo ali. No meu caso, por exemplo, e o Brasil é um país tão difícil para você manter patrimônio, eu sei do que eu estou falando, que minha vida inteira eu trabalhei para o IPHAN, eu sei como é difícil. Mariana sabe também, o secretário sabe. No meu caso, eu faço o seguinte, eu criei um instituto cultural, que eu botei o nome do meu pai, sem fins lucrativos, que, através das leis de incentivo, mantém esses museus e esses acervos. Aí as pessoas me perguntam assim, você é louca de doar 300 imagens de Santana, o Museu de Tiradentes? E como é que vai ficar isso? Eu falo, vai ficar lá dentro do museu, estou aqui tomando conta. E quando você não tiver mais? Não sei. E nem me interessa ficar pensando nisso. O dia que eu não tiver, alguém vai estar. O que eu sei é que uma coleção doada ao Instituto Patrimônio Histórico Federal, num museu aberto ao público, a colecionadora morreu, ele não vai ser dizimado, não. Ele não vai deixar de existir, não. Mas, enquanto a gente estiver aqui, tem que doar. Essa é a minha opinião. Do mesmo jeito que tem que doar uma peça importante que você tenha dentro da sua casa e que, se a hora que passar a fazer parte do acervo de um museu, vai ensinar muita coisa para muita gente, doem. Doem. É mais poderoso, é mais importante, é mais correto aquilo estar disponibilizado para muita gente do que ficar trancado dentro do armário de uma gaveta. É pedagógico, né? Isso. Mas faz uma síntese. Primeiro foi o mal, fala de cada um. Não, há 25 anos atrás, eu entreguei a primeira coleção da minha vida, que é a coleção de oratórios. Nós vamos fazer 26 anos com esse museu aberto, dentro de um espaço lindo em Ouro Preto, uma casinha que fica do lado da Igreja do Carmo, onde morou o Aleijadinho
enquanto trabalhou na Igreja do Carmo. Essa casa estava caindo aos pedaços, e aí entra a restauradora. A gente restaurou, preparou, adequou, porque você também não vai colocar as peças em qualquer espaço, o Diego sabe disso, é preciso preparar, né, para receber, e coloquei lá os oratórios, fiz a doação e está lá. O segundo museu vai fazer... Quantos anos, Ana? O Museu de Arte eu fiz? Hein? 2005, é. Esse é um museu enorme, importante, educativo. 19 anos. 19 anos. É um museu educativo, gente. O único museu, espantem com isso, o único museu nesse país que conta a história do trabalho. O que mais se fez nesse país, gente, desde o descobrimento até agora, foi trabalhar de várias formas. Então, o museu conta a história dos ofícios antigos que viraram as profissões contemporâneas. É um museu bastante importante no país. Escolas, universidades. É um museu muito frequentado por quem quer entender a história do Brasil. Foi o segundo museu. Eu doei 1.472 ou 4, sei lá, peças de vários cores, tipo, tamanho, sempre na sequência dos ofícios. É bem interessante. Fica aqui um convite. Eu acho que todo mundo precisava entrar ali dentro e conhecer. Hoje, eu entreguei o museu, a administração e a manutenção desse museu para a Federação das Indústrias. Tem esses anos todos que está lá e eu tenho muito orgulho dele. Depois, a gente fez o museu, há 10 anos, vai fazer 10 anos esse ano, o Museu da Santana, em Tiradentes. Eu sou muito rezadeira, sabe? Sou muito beata. Santana é a minha santa de devoção, minha filha chama Ana. Então, eu durante a vida inteira, colecionei imagens de Santana e doei todas. Elas estão lá no museu. Deixei uma com a minha filha, chama Ana, e a filha dela chama Maria. Então, ela escolheu uma Santana que ela mais gostava, que foi, inclusive, da minha mãe, e as outras todas eu doei. O museu está lá, é uma joia, é uma joiazinha. Um dia eu posso trazer uma pequena coleção de Santanas para cá, porque para não desfalcar muito o museu, porque ele está na cadeia pública de Tiradentes, é uma cadeia pequena, e a coleção ela é pequena porque tem santinha, miniatura, até santas grandes. Foram as 3 doações importantes que eu fiz. E a Esmoler? Tem outra coleção aí que eu expus, que eu falo com o Afonso, que eu falei com a Mariana, que um dia eu vou doar junto com os oratórios afro, porque tem tudo a ver. Essa coleção ninguém nunca fez. Tem que ser uma maluca, assim, igual a mim, para sair pelo mundo procurando, pelo país, procurando caixinhas de esmola que existiam nas pequenas igrejas, nas cidadezinhas, nos povoados, nas fazendas, nas casas dos devotos. Caixinhas de esmola, gente. Ninguém nunca pensou nisso. Eu falei isso com um francês, amigo. Ele falou, como é que se fala caixinha de esmola em francês? O que é essa peça em francês? Ah, não sei. Capaz de nem existir isso lá. É uma coleção lindinha. Lindinha. E que tem tudo a ver com esses oratórios afro, porque não tem caixa de ouro nem caixa de prata. São caixinhas pobres, que acompanharam devotos que também não tinham posse. Uma nessa exposição, para vocês verem. Tem uma, século XX, pequenininha, que vai até passar despercebido, talvez, para a maior parte das pessoas, mas ela mostra o que é a coleção. Não vou contar, depois eu mostro lá. Mas também, se ela não doasse tudo isso, ela ia colocar isso aonde? Né? Angela, mas fala da devoção dos oratórios. Tem um departamento que vem da fé ligada aos oratórios, que a Angela até agora não tocou e eu queria que ela tocasse, que é fundamental, porque uma coisa é a forma com a qual a fé atua sobre a gente, na proteção, no cuidado. E outra coisa é a forma com a qual a arte se mistura. Isso mesmo. A segunda forma é como a arte interpreta essa devoção. Não é isso que você está falando? Como a arte interpreta, como a criação, né, do artista, do artesão, interpreta essa devoção. E nesses oratórios aqui é que a gente vê essa capacidade que os artistas que fizeram esses oratórios tiveram e a liberdade que eles tiveram de captar. É uma liberdade que a arte do branco, a arte sacra do branco,
poucas vezes teve. Eu ouso dizer isso aqui, poucas vezes teve. O Aleijadinho, que ele citou, é um exemplo. Ousou, criou, fez tudo diferente, a maneira dele, aquele santos com aqueles olhos, aquele soldado mau açoitando Cristo. O Aleijadinho, sim, ele criou uma liberdade total porque ele foi gênio. Ele foi gênio do barroco brasileiro. Aliás, ele é gênio do barroco mundial. Germain Bazin já deixou isso escrito há mais de 40 anos atrás. Agora, o artista anônimo, aqui não tem nenhum oratório que eu possa falar, isso aqui foi feito por fulano de tal, em tal cidade, no ano tal. Não tem isso aqui. Autores, artistas anônimos. Mas eles tiveram uma capacidade de interpretar a necessidade do devoto. Né? A maneira do devoto... Ou a própria necessidade. Né? Isso. Ou a própria necessidade. Essa força, né, vem da necessidade. A maneira que o devoto precisava ter para chegar naquele santo e fazer um pedido. Pedido importante para ele, um pedido de saúde, um pedido de... Enfim, isso que o Afonso está falando é isso, é essa força que o artista teve e tem até hoje para transformar a necessidade daquela fé, daquela devoção, num objeto. Ângela, conta dos dinheirinhos que o pessoal põe lá. Quando a gente faz essas exposições de oratórios, em lugares muito importantes, como já fizemos em vários lugares do Brasil, debaixo dos oratórios sempre aparece um dinheirinho. E os meus funcionários que desmontam a exposição, eles têm um respeito muito grande. A última exposição que eu fiz no Museu da Inconfidência, debaixo da porta tinha uma nota de R$100. Não é comum. R$100, você dá R$2, R$5, 10, mas R$100. Ele abriu a porta, viu aquilo, não pisou na nota. Pegou a nota, guardou, não mostrou para ninguém. Depois eu saí mostrando para todo mundo. Ele guardou e falou assim: Dona Ângela, esse aqui precisava muito da graça. Eu falei, é mesmo. Eu ia falar sobre isso agora. R$100 é muita coisa. Agora tem moeda, tem bilhetinho. Eu estou pensando em a gente fazer exposições nos Estados Unidos e na Europa, porque também acho. Euro e dólar, né? E aí eu não vou ter cuidado nenhum, vou passar a mão em tudo e trazer para cá. Mas tem bilhete. No Rio de Janeiro, em plena Praça 15, lá, um bilhetinho amarrado com o cabelo. Coisa lá de trás, né? Que aparece. Mas, Ângela, você estava falando assim da qualidade, né, dessas peças, e aí eu estou pedindo para as pessoas, quando visitarem, para ter atenção sobre isso, né? Porque a dificuldade mesmo de fazer isso. Você está falando, pode fazer ali no ambiente da senzala, enfim, porque um escravizado trabalhava entre 10 a 18 horas por dia. Então, é um período maçante de trabalho, ou seja, o tempo que você tem para dedicar a outras coisas é muito diminuto. Então, assim, resto de madeira, né? Quer dizer, tudo que possa congregar, acho que tudo um pouco também de encomenda, né? Tudo servia, né? Qualquer material, na falta de uma coisa muito especial, qualquer material servia. Vocês vão ver bala de cartucheira usada, né? Atirou, caiu a cápsula no chão ali, aquela cápsulazinha dourada de cartucheira antiga, e até hoje tem a mesma coisa. Pegava aquela cápsula e transformava aquilo num oratóriozinho de bolso. Então, assim, é quase um patuá, né? É um patuá. Né? Eu fico trazendo agora para uma realidade, não sei se você me acompanha, que é do Bispo do Rosário, né? Quer dizer, sem menor condição, trouxe elementos e criou uma arte a partir desses elementos. Pois é, um artista afro, maravilhoso, que é o Antônio Bispo do Rosário, que o país custou muito a descobrir. Fabuloso, ele desmanchava o que ele tinha de tecido ali. Ele viveu num manicômio, anos, morreu lá. Ele desmanchava os tecidos e bordava com aquele fio que ele desmanchava coisas incríveis. Né? Eu acho que o maior exemplo da arte preta contemporânea é aquilo ali. Mas eu queria insistir nessa história do dinheirinho, dizendo o seguinte: quem coloca esse dinheirinho? O devoto. O devoto. E, olha, ele coloca em segredo, escondidinho ali. É uma história entre ele
e o santo, entre ele e a divindade, entre ele e a fé dele. Isso é muito bonito, né, gente? Isso é muito bonito. Numa Praça 15 do Rio de Janeiro, apareceu uma cartinha para o santo e uma nota, cabelinho amarrado. Eu acho isso, sim. E contar que o Brasil é um dos países mais católicos do Então, mundo, né? Então isso tem muito a ver com... Tudo a ver, né? A Ângela recolhe os dinheirinhos todos os dias, deu R$ 184, não foi, Ana? Você me contou. E, claro, sagrado dar esse dinheiro para uma instituição, uma pessoa. Para uma pessoa que precisa. Mas é isso, aquele dinheiro está ali para isso. Né? Eu sou muito amiga dos santos, Deus me livre de fazer alguma coisa errada. Gente, olha, agradecer demais, Ângela, principalmente com essa generosidade de trazer essa exposição que vai não só emocionar vocês, como vai esclarecer também, mostrar que essa cultura que vem do mundo afro-brasileiro está muito representada e, no fundo, é ela que nos representa. A gente tem, eu como uma pessoa branca, aprendo todos os dias da minha vida sobre isso. Muito obrigado a todos. Eu queria dar à Ângela a última palavra, não sem antes agradecer ao Alisson pelo seu trabalho. Muito obrigado. Dá a palavra à Ângela para encerrar. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer a vocês que eu vou estar lá em cima agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta e me acompanhar numa visita guiada, eu faço com o maior prazer. Aliás, eu adoro. Vou tentar falar pouco lá em cima, que eu já falei tudo aqui. Né? E eu não sabia que, além de Santo Antônio, um padroeiro, pelo menos um santo amado nessa cidade, é São Benedito. Né? Eu não sabia. Eu não trouxe nenhum São Benedito, embora eu tenha alguns bem interessantes, podia ter trazido. E a história de São Benedito é linda, porque os santos, gente, eles, posso falar, né? Mais um pouco. São vários Santo Antônios, são várias histórias. Mas essa história de São Benedito que me acompanha desde criança, porque na casa da minha tia-avó tinha um fogão que ficava fechado, um paninho de crochê em cima e um São Benedito em cima do fogão. Então, é um santo que me acompanhou desde a infância. E a história de Santo Antônio, que sintetiza a força do santo negro e, ao mesmo tempo, a simplicidade, a pureza dessas devoções, é o seguinte: São Benedito era escravo, estava na fazenda, na senzala, e tinha 2 escravos presos no... Eu esqueço como que chama aquele coisa de tortura lá, que eles ficavam amarrados, esqueci. É tão ruim que eu esqueci. Tinham 2 escravos ali, sendo castigados. Era noite, estava frio, ele resolveu levar pão para esses 2 que estavam lá. Foi na cozinha, roubou pão, pôs numa vasilhinha, tampou com um pano e foi lá entregar. No caminho, o capataz português o pegou e falou: o que você está fazendo? O que é isso que está aí? Ele falou: são flores, senhor. Na minha avó ainda falava assim: são flores para a Virgem. Ele falou: ah, é? Então levanta esse pano aí. Quando ele levantou, eram flores. Isso foi belo do milagre de São Benedito. Pronto, eu vou parar, senão eu choro.